Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. amados irmãos e irmãs, boa noite. A paz de Jesus. Sejam todos bem-vindos ao nosso grupo de oração Sagrada Família. É uma alegria tê-los aqui nessa noite. E mais alegria ainda partilhar a palavra de Deus com vocês. Você que trouxe a sua Bíblia, já vai abrindo no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 13. Para aqueles que estão vindo ao grupo de oração pela primeira vez, o meu nome é Fábio, sou casado, tenho 3 filhos, João, Pedro e André, sou casado com a Nelma, e sirvo este grupo de oração já há algum tempo. E Deus nessa noite nos convida, na mensagem que alguns viram aí nas redes sociais, né? Ou recebeu no WhatsApp, ou viu no Facebook ou no Instagram. O tema da nossa pregação nessa noite é o sacrifício do amor. E pelo WhatsApp foi mandada uma mensagenzinha assim: vem que hoje o Senhor quer nos ensinar a amar. E eu não tenho dúvidas de que é isso que Deus quer fazer nessa noite. Eu não tenho dúvida que Deus quer nos falar de amor de uma maneira profunda, talvez como nós nunca tenhamos ouvido falar antes. Por isso eu já peço ao Espírito Santo de Deus que abra o seu coração nessa noite. O livro do Atos dos Apóstolos fala que o Espírito abriu o coração de uma mulher chamada Lídia, para ela compreender a pregação que Paulo estava fazendo. E eu peço ao Senhor nessa noite que abra também o nosso coração, para que nós possamos compreender essa palavra que vai ser anunciada nessa noite. Evangelho segundo João, capítulo 13, versículo 34. Vira a página, versículo 34. E Jesus diz assim para nós: dou-vos um novo mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Palavra da salvação. De início, esse amar-vos uns aos outros não nos parece ser uma tarefa assim tão difícil, né? Amar-vos uns aos outros. Jesus, ele está dando ali para os seus discípulos um novo mandamento, né? Eu dou-vos um novo mandamento. O que é um novo mandamento? Uma nova ordem, uma nova ordenança, uma nova lei. E a lei que eu dou é muito simples: amai-vos uns aos outros. Parece fácil, mas aí as coisas complicam um pouco, porque Jesus dá um padrão para esse amor, dá um parâmetro para esse amor. Não é só amar da maneira como vocês aprenderam a amar até agora. Não é amar como vocês têm amado desde sempre. Não. Esquece todas as formas que vocês tinham de amar, tudo aquilo que você compreendia por amor, e olha para mim. E a partir de hoje, amem-se uns aos outros, como eu vos amei, como eu vos tenho amado.
Aí a coisa sobe de nível, aí se complica um pouco, porque a maneira com que aquele povo conhecia o amor era algo muito raso. Na verdade, se nós formos olhar a fundo, pouco se sabia de amor, pouco se conhecia de amar. Por isso que Jesus fala que eles tinham um coração endurecido, que eles tinham um coração de pedra. Porque na verdade, se houvesse traição naquela época, se uma mulher fosse pega em adultério, não havia perdão, por exemplo, ela era apedrejada. Que espécie de amor é esse que apedreja? Que espécie de amor é esse que mata o outro? Por isso Jesus vai ali estabelecer uma nova lei, uma nova ordem. Olha, eu desejo que vocês amem, mas que vocês amem segundo a minha forma de amar, segundo a minha maneira de amar, segundo eu vos tenho amado. Esse trecho do Evangelho de São João, no capítulo 13, ele faz parte do aquilo que nós chamamos de a última ceia. O capítulo 13, ele se inicia com o lava-pés, né? Jesus distribui o pão, institui a Eucaristia, lava os pés dos seus discípulos. E aí, lá, a partir do versículo 31, Jesus começa a se despedir, começa a dar o seu adeus e fazer as suas despedidas. Eu pedi o pessoal da música para fazer um fundinho musical aí com a gente. E aí Jesus começa a se despedir dos seus. E é nesse contexto dessa despedida que ele fala: olha, eu quero que vocês amem agora segundo a minha maneira de amar. E olha que Jesus ainda não tinha ido à cruz. Jesus já estava convivendo com aqueles homens há 3 anos, porque isso acontece no final da vida pública de Jesus. 3 anos ele tinha passado com aqueles 12 que estavam ali naquela última ceia. E mesmo sem ter ido à cruz ainda, sem ter levado essa forma de amar ao extremo, Jesus pede: olha, segundo aquilo que vocês viram até agora, segundo a maneira como que vocês perceberam de mim, amem. Amem uns aos outros, como eu vos tenho amado. Jesus está dizendo: olha, muda o foco, vira a chave. É como se ele estivesse dizendo para nós também nessa noite: esquece tudo aquilo que você aprendeu sobre amor nos filmes de sessão da tarde, nos filmes de comédia romântica. Esquece aquilo que vocês leram nos livros. Esquece aquilo que vocês ouviram nas músicas românticas de Roberto Carlos. Esquece. A maneira com que eu quero ensinar vocês a amar vai muito além. Vai muito além. Transpõe todos os limites, transpõe todas as barreiras, transpõe essa forma medíocre que vocês aprenderam até hoje. Irmãos, eu confesso para vocês que não foi fácil preparar essa pregação. Cada vez que o Espírito me levava a uma palavra que falava sobre amor, era como uma facada, uma punhalada em mim, e eu ia dizendo: Deus, eu ainda não sei amar, não segundo o padrão que você quer, não segundo o padrão que você determinou na sua palavra, eu ainda não consigo. Quantas vezes eu tive que interromper a preparação dessa pregação e chorar, e perceber que a minha forma de amar é muito limitada diante daquilo que Deus deseja, diante da maneira com que o Espírito Santo foi falando no meu coração. Quando eu falo que nós muitas vezes temos um amor medíocre, não é, entenda, a palavra medíocre não é pejorativa,
né? E eu ouvi outro dia uma explicação. Medíocre quer dizer meio óbvio, meio da pedra. É como se alguém estivesse escalando uma pedra e ele chegou no meio. E ele olha para baixo e tem muita gente lá embaixo ainda que nem começou a escalar. Ele olha para cima e poucos chegaram ao topo, mas ele se conforma a estar no meio. Ele se conforma com a mediocridade. E o nosso amor humano é assim. Além de limitado, medíocre. E aí eu fui no dicionário e ele dizia mais algumas coisas sobre esse ser medíocre. Diz que ele está inserido entre o bem e o mal, entre a qualidade e a falta de qualidade. Isso resume que são coisas que não agregam muito. Então o nosso amor muitas vezes é esse amor medíocre, esse amor que não agrega muito. Porque ele não é capaz de transpor limites, de transpor barreiras. Ele não é capaz de nos levar às últimas consequências, como levou Jesus. E aí quando a gente vai para a carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículos de 4 a 7, e Paulo começa a descrever algumas características do amor. Ah, meu Deus do céu, isso machuca. Paulo diz assim: o amor é paciente. Vai enquadrando a sua forma de amar aqui nesse texto. Eu vou dizer algumas dicas, algumas características do amor. Interiorize aí dentro de você e se questione como eu me questionei no dia de hoje. Se o amor que eu tenho dedicado às pessoas se enquadra nessas características. O amor é paciente. O amor é bondoso. Não tem inveja. O amor não é orgulhoso. Não é arrogante. Nem escandaloso. Essa daqui dói. Ele não busca os seus próprios interesses. Não se irrita. Não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. O amor tudo desculpa, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Ah, meu Deus, como é difícil amar segundo o padrão de Deus. Porque o amor não passa pela lógica da utilidade. Mas nós costumamos a ter um amor utilitário. Um amor que ama por causa de e não apesar de. Eu amo porque você me dá carinho, eu amo porque você é companheiro, eu amo porque você me sustenta, eu amo porque você faz aquilo que eu gosto, eu amo porque você... Eu amo por causa de e não apesar de. Quando o Fernando esteve aqui com a gente, Fernando Barbosa, ele dizia assim: me ame quando eu menos mereço, porque quando eu menos mereço é que eu mais preciso. Será que nós conseguimos amar as pessoas quando elas menos merecem? Será que você, mulher, tem conseguido amar o seu marido quando ele faz tudo errado? Tudo aquilo que você não queria que ele fizesse, ele faz. E aí esse seu amor é capaz de suportar, esperar, crer, de não se irritar. E nós, maridos, amamos as nossas mulheres quando elas menos merecem, quando elas não fazem aquilo que a gente gostaria que fizesse. E aí nós pautamos o nosso amor segundo São Paulo escreveu aos Coríntios, que o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
nós somos interesseiros. O casamento, ele é um compromisso perfeito de amar uma pessoa imperfeita. E o ideal do casamento é que 1 mais 1 some 1, né? Porque está escrito lá no livro do Gênesis capítulo 2, 24: o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, e os dois serão 1. Mas em alguns casamentos, 1 mais 1 somam 3. E em outros casos, 1 mais 1 somam 4. Sabe por quê? Porque quando um homem casa com uma mulher real, mas ele leva para o casamento, na sua mente, uma mulher ideal, 1 mais 1 somam 3. E quando a mulher casa com um homem real, mas leva para o casamento um homem ideal, 1 mais 1 somam 4. E aí a gente vai para o casamento querendo mudar tudo que o outro traz, porque a gente quer transformar o outro naquilo que a gente quer, naquela pessoa ideal, o príncipe encantado que eu sonhei, a princesa encantada que eu imaginei, que iria se comportar desse jeito, que iria se vestir desse jeito, que iria falar desse jeito, que ia ter esse corpo, que ia ter essa maneira. A gente casa com o homem e a mulher real, mas levamos para casa o ideal. E ao invés de 1 mais 1 somar 1, como manda a palavra de Deus, 1 mais 1 somam 3, somam 4. E a gente passa 5, 10, 15, 20 anos tentando transformar a pessoa real no ideal que eu sempre sonhei. Isso não é amor. Isso não é amor. Porque o amor nos ensina a amar não aquilo que o outro pode vir a ser, mas aquilo que ele já é. E Deus nos ensina isso. A palavra de Deus diz lá no Evangelho de São João que o filho só faz aquilo que vê o pai fazer. E sabe o que foi que o pai fez? A palavra mais intensa que Deus falou sobre Jesus foi no momento em que Jesus estava sendo batizado e ele saiu da água, e Deus falou assim: este é o meu filho amado, em quem eu ponho toda a minha afeição. Este é meu filho amado. Quando Jesus foi batizado no Jordão, Jesus ainda não tinha feito milagres, Jesus ainda não tinha ido para a cruz, Jesus ainda não tinha exercido o seu ministério, mas Deus já o amava, porque o amor de Deus não passa pela lógica do merecimento. Ele não esperou Jesus fazer tudo o que tinha que fazer para declarar que o amava. Ele amou Jesus por aquilo que ele era, seu filho. E ele faz uma declaração surpreendente: este é o meu filho amado. Mas quantos de nós não conseguimos evoluir nesse amor? Principalmente quando os nossos filhos não fazem aquilo que nós desejaríamos, não correspondem com as nossas expectativas, nos frustram tantas vezes, e a gente não consegue amar. O amor que Deus declara por Jesus não estava baseado na sua performance, nem na utilidade de Jesus. O amor de Deus, ele celebra aquilo que nós somos, independente daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. O amor de Deus celebra aquilo que nós somos. Mais ainda, o amor de Deus celebra o que somos, independente do que nós devemos ser.
E justamente por ele celebrar isso, o amor de Deus nos leva a vir a ser aquilo que está no coração dele. Mas porque ele nos ama e nos dá liberdade para vir a ser. Para que esse amor cresça dentro de nós. E assim, essa semana eu estava com um jovem rapaz que caminhou com a gente uma época dentro da igreja, na época de ministério jovem ainda, do grupo de oração Raio de Luz. E ele falou algo que mexeu muito no meu coração. Ele disse assim: olha, quando ele participava do grupo com a gente, ele era até do núcleo, aconteceu uma situação e ele meio que foi enquadrado ali na reunião, né? O pessoal foi em cima mesmo: ó, você errou, você falhou e tal. E por causa disso, você vai ser disciplinado, você vai ser afastado do núcleo. E ele que estava já pregando, participando, ficou um ano afastado do grupo. E ele falou assim: Fábio, aquilo mexeu tanto com a minha vida. Eu que estava caminhando, que estava pregando, que já estava engajado na igreja, hoje eu não consigo mais participar. E aquilo doeu tanto no meu coração, porque eu falei assim: que espécie de amor nós estamos vivendo dentro da igreja? Um amor que segrega ao invés de acolher. Um amor que aponta as falhas ao invés de estender a mão. Quantas vezes nós nos consideramos melhor do que os nossos irmãos? Ah, porque eu não adultero, eu não roubo, eu devolvo dízimo, eu não falo palavrão, eu não bebo cachaça. Quem te disse que isso é garantia de ser melhor do que ninguém? Nosso amor precisa transcender a religiosidade, porque a religiosidade mata, segrega, impõe normas, leis, e a única lei que Jesus exigiu aqui dos seus discípulos foi a lei do amor. Jesus não acrescentou as 613 cláusulas que tinha na lei mosaica mais cláusulas. Ele só pediu que amasse. Ele não aboliu a lei, mas ele aperfeiçoou. Ele disse: olha, o maior de todos os mandamentos, se eu fosse resumir todos os mandamentos, eu diria que seria: ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas a gente insiste em afastar ao invés de acolher, porque nós ainda não aprendemos a amar, porque nós ainda não sabemos amar. E a gente fica preocupado: o que a igreja vai falar, o que os irmãos vão falar. Dane-se. Ame, acolha, traga para perto, põe no colo, abrace. É assim que nós cuidamos das pessoas, não apontando o dedo. São Paulo, quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 5 e no versículo 28, quando ele fala dos deveres, não precisa nem você pegar, quando ele fala dos deveres entre marido e esposa, ele começa dizendo: esposa, sede submissas aos nossos maridos. E as mulheres logo se espiam, né? Que negócio é esse de submissão? Mas não é nesse mérito que eu vou entrar. Eu quero entrar só na parte que pega os ganchudos de jeito aí. No versículo 28 ele diz assim: assim maridos, os maridos devem amar as suas mulheres como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo.
Certamente ninguém jamais aborreceu a sua própria carne, ao contrário, cada qual a alimenta e a trata como Cristo faz com a sua igreja. Nós somos o seu corpo. Em resumo, o que importa é cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo. Os padrões de Deus são altos. Está acima da nossa racionalidade. Se eu falasse assim, quando a gente está em encontro, geralmente a gente fala: olha para a pessoa aí, olha para sua esposa, olha para o seu marido, faz uma declaração de amor e todo mundo olha nos olhos e fala: eu te amo, eu te amo. Ama? Ama como ama você mesmo. Ama a ponto de não fazer a ela aquilo que você não queria que fizessem com você. Ama a ponto de não tratá-la mal como você não gostaria de ser tratado. Ou ama com padrão do mundo? Nós precisamos transcender no amor. Nós precisamos crescer na nossa forma de amar. E só o Espírito Santo de Deus pode nos dar esta graça. São Pedro, na sua primeira carta, de São Pedro, capítulo 1, versículo 22, diz assim para nós: em obediência à verdade. Quem é a verdade? Quem é a verdade? Jesus. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Em obediência à verdade, então Pedro está dizendo, em obediência a Jesus, tendes purificado as vossas almas para praticardes um amor fraterno e sincero. Pedro repete aquilo que Jesus disse, dizendo: amai-vos, pois, uns aos outros. E ele acrescenta um outro elemento: ardentemente e do fundo do coração. Amai-vos uns aos outros ardentemente e do fundo do coração. De todo o seu coração. Amar os outros com o padrão de Deus, com aquilo que Jesus nos ensinou, é amar até as últimas consequências, é amar até a cruz. Quando Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, eu te amo. E ele fala: apacenta minhas ovelhas. Pela segunda vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus pergunta: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E não foi da boca para fora, porque Pedro demonstrou amor a Jesus, morrendo da mesma forma que ele morreu na cruz. Mas não se sentindo digno de morrer como mestre, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de morrer. Mas o amor de Pedro, dito naquele dia, foi até as últimas consequências. O nosso amor a Deus, o nosso amor aos irmãos, precisa ir até as últimas consequências. Nós precisamos aprender a amar apesar de, e não por causa de, apesar das limitações, apesar dos sofrimentos, apesar de tudo. Amar é o que nós precisamos aprender. São João diz que Deus é amor, e todo aquele que ama conhece a Deus. Mas ele fala que aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Porque como nós seríamos capazes de amar a Deus a quem não vemos e não amar ao irmão, a quem vemos, com quem convivemos, com quem lidamos no dia a dia?
segundo a palavra estamos sendo mentirosos, porque não é um amor que passa pelo irmão. Mas muitas vezes também amamos a Deus por causa de, e não apesar de. E sabe como isso se reflete? Porque nós amamos a Deus quando nós oramos e Deus nos atende. Nós amamos a Deus quando nós pedimos um emprego e o emprego vem. Nós amamos a Deus quando pedimos uma cura e a cura vem. Mas deixa eu dizer para você, o amor de Deus transcende. E vai ter momentos que nós vamos pedir uma coisa a Deus e Ele vai nos negar. E aí, né, pode ser que aquilo que você tanto espera não aconteça. Mas é o momento que a gente tem que provar que ama a Deus, mesmo quando nós somos assolados pela enfermidade, mesmo quando alguém que a gente ama muito está no leito de morte. A gente precisa ser forte igual você e vir aqui servir ao Senhor, o Deus da vida, e cantar e se alegrar, mesmo diante da dor e do sofrimento. A gente precisa provar que ama a Deus, não por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele é. Por aquilo que Ele é. Que o Senhor Deus nos ensine nessa noite, meus irmãos, a amá-lo sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Que Ele faça em nós esse exercício do amor e nos ajude. Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir nessa noite que esse Teu Espírito Santo, o Espírito Santo que abre os nossos corações, possa nessa noite fecundar essa palavra no coração de cada irmão, de cada irmã que aqui está, no coração de cada marido, de cada esposa, de cada pai, de cada mãe. Senhor, que nós aprendemos a amar acima da lógica do merecimento, que nós aprendamos a amar, Senhor, como Tu nos amou. O Senhor em momento algum disse que só iria à cruz se o mundo se comportasse da maneira que Você queria. Apesar de toda forma errada, Senhor, o Senhor foi para a cruz, porque a Sua forma de amar não passou pelo merecimento daquele povo e nem pelo nosso. O Senhor nos ama como nós somos, apesar das nossas limitações e das nossas fraquezas, apesar dos nossos pecados. Mas se amar uns aos outros, Senhor, é um mandamento, eu quero amar. Vai falando para o Senhor, Senhor, eu quero amar, ensina-me a amar. Ensina-me, Senhor, a amar. Me ajuda a amar, Senhor, com a Sua forma de amar, com a maneira como que o Senhor ama. Ensina-me, Senhor, a amar. Ajuda-me, Senhor. Maridos, peçam, Senhor, ajuda a amar a minha esposa como a mim mesmo.